Olá, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez para a nossa conversa pontual e hoje contamos com a presença de mais um servo de Deus, que é o nosso apóstolo Zangi Longa. Para mim é uma referência na minha vida desde os tempos de menino e agora como pai também. E ele está sempre presente e é uma figura incontornável na vida da minha família, pelo menos. Eu queria dar a palavra ao apóstolo Zânio para fazer uma apresentação básica de quem é. Uma apresentação, vai lá. Obrigado, companheiro Zuro, companheiro de longa data. Eu sou o Zangi Longa, vosso amado irmão. Sou cristão e estou a atender na missão do Senhor com o Ministério Apostólico. Mas, deixando os títulos para lá, eu gosto mais que seja chamado por Zangi Longa e ponto final. Basicamente é isso, né? O resto, secularmente, acho que não tem muita importância nesse momento, mas se houver necessidade, nós também podemos nos abrir. Ok. Só para ter ideia, o apóstolo Zang é um homem de muitos ofícios. Vão poder lhe ver, ele é militar em todos os sentidos. Do lado do Senhor e também lá do outro lado do César. Então é uma pessoa com uma experiência de fé muito boa, pelo menos marcante para mim, e foi uma dos motivos que me levou exatamente a convidá-lo para poder falar sobre, nesse dia de conversa pontual, sobre a fé em tempos de crise. E aqui eu vou mais ou menos começar contando uma experiência. O apóstolo, quando eu conheci o apóstolo, eu acho que eu deveria ter aí uns 4 ou menos. Eu só ouvia dizer que tem aí um senhor que se chama Zang, tio Zang, e por ali vai. E era no tempo de guerra. E eles estavam envolvidos com isso, como tropas, como cristãos, lá no combate, mas testemunhando sempre o Evangelho e servindo também a pátria. E é exatamente nisso, nessa experiência que eu quero pegar para fazer a primeira pergunta. Apóstolo, o que é a fé, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que a minha opinião não deve fugir muito daquilo que já foi escrito em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, né? Fé é certeza do que se espera e a prova que não se vê. Tipo, algo estranho, né? Porque o escritor aos Hebreus diz que é o firme fundamento, não é? Se é firme fundamento, nós temos que ter bases em alguma coisa. E alguma coisa para nós é Cristo. Por isso é que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos em Cristo sem o conhecer fisicamente, nós cremos na sua divindade, nós cremos na sua soberania, é nisso que nós cremos e nisso nos penduramos e nos ancoramos até aquele dia do arrebatamento, né? Estarmos juntos. Então, fé para mim é ter certeza, esperança de alguma coisa e prova que existe alguma coisa, mas eu não estou a ver. Mas eu tenho a certeza que, de facto, alguma coisa no além está guardada, alguma coisa no além é superior a mim, alguém é superior a mim, mesmo não o vendo fisicamente, eu tenho certeza que ele está lá. Então, esse fundamento é que me faz afirmar, cabulando a definição de Hebreus 11, que para mim foi isso, é certeza de alguma coisa. E para mim não é coisa qualquer. Exatamente. Eu gostei muito dessa expressão que o apóstolo usou, né, de fundamento. Fundamento dá a entender que é algo objetivo, que dá para tocar, dá para ver. Mas depois ele diz que não se vê.
achei muito interessante a análise que fez, e olhando para o próprio texto de Hebreus, dá para perceber claramente que o maior fundamento é mesmo Jesus. E esse Jesus vive em nós. Mas, uma vez tendo fé, como nós podemos exercer ou viver a fé ou em fé, na opinião do apóstolo? Olha, como é que nós devemos ver a fé? A própria palavra diz que a fé sem obra é nula. E como é que se manifesta a obra? E aqui a obra não pressupõe necessariamente milagres, não pressupõe necessariamente algo que você faça de estrondoso. A nossa própria vida deve pregar a nossa fé. Eu não posso dizer que tenho fé em alguma coisa e quando aparece uma crise, uma situação qualquer, eu já estou em pânico. E há pouco o Amado disse, né, eu sou militar, e é um princípio que nós lá na tropa que diz que quando o pânico entra nas tropas, a guerra está perdida. Ou seja, eu devo viver a fé em função daquilo que eu estudei. Ou seja, para eu viver a fé, eu tenho de ter algum fundamento. Já dissemos que o fundamento é Cristo. E o fundamento de Cristo não é teoria, é ler a palavra dele, para que quando eu chego numa situação de crise ou não, eu devo, então, exercitar aquilo que eu li. Vou dar um exemplo. Uma vez, eu não vou dizer o nome dele, uma vez um dos meus chefes me chateou, fiquei chateado. E quando nós íamos saindo do escritório, eu dei conta que na cabeça dele, aqui um pouco no cabelo, estava sujo. Ora, ele não estava a ver. E então eu estava, lhe aviso ou não? Eu pensei, se eu lhe avisar, o camarada me chateou lá dentro. Mas de repente eu lembrei-me da palavra, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não vos cansei de fazer o bem. Olha, eu tive que exercitar aquilo que eu conheço, a palavra. Portanto, fé sem palavra, fé sem fundamento na palavra, não é fé. É qualquer coisa como uma emoção apenas. Então, eu exerço a minha fé em função daquilo que eu conheço como dono, como autor e consumador da mesma, que é Jesus. Se Jesus me disse que nessa ocasião eu devo agir de um jeito, logo eu, quando aparecer uma circunstância, eu devo recorrer a ele. É assim que eu devo exercer a minha fé. Nunca, em nenhum momento, devo me separar, devo tirar os meus olhos de Jesus. Aliás, temos o exemplo do Pedro, né? Como dizem os brasileiros, o Pedrão, né? Enquanto as pessoas estavam lá todos no barco, falaram que era fantasma, era monstro. Ele disse que Jesus disse que era ele. Não sei mesmo, você estava me falando que é para ir. Ele saiu do barco, foi andando. Enquanto esteve com os olhos fitos a Jesus, ele não afundou. Mas quando ele tirou os olhos a Jesus, olhou para a circunstância, olhou para a água, ele ia se afundando. Então, o exercício da fé pressupõe, aliás, nunca tirar a visão a Cristo. Nunca, em nenhum momento. Então, é assim que eu exerço a minha fé. Amém. Bom, tentando resumir essa primeira questão, podemos dizer, então, que para nós conseguirmos exercer a nossa fé nessa fase de crise, precisamos primeiramente olhar para as Escrituras. E as Escrituras é que retratam exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo e possamos confiar nele. Não sei se o apóstolo quer acrescentar mais alguma coisa dentro desta linha de ideia. Sim, porque principalmente, e entrando quase no tema, né, principalmente essa nossa mente não pode pensar de maneira nenhuma que a crise apanhou Deus de surpresa.
Ou seja, uau, onde é que Deus estava? E é aquela pergunta, mas se Deus está ali, por que tudo isso está a acontecer? Se calhar, tipo, Satanás lhe enganou e ele não deu conta que havia de haver crise. Não, nós temos de entender que Satanás não é um pequeno Deus, nem é filho de Deus. Satanás é um anjo caído, é um querubim ungido, é apenas um anjo. E nós somos filhos de Deus. Essa é a diferença. Ou seja, eu e Satanás, o amado Zorobabel e Satanás, nós estamos acima, milésimas, além daquilo que as pessoas podem imaginar. Porque quando Satanás vê a mim, vê o amado, ele vê o Senhor que ele criou. Mas quando nós nos damos a oportunidade de ver as obras de Satanás, apenas pura e simplesmente vimos a malícia dele. Então, fé não é para nos dar razão de pânico, porque Deus está no mesmo lugar, Deus não lhe apanha despercebido, Deus é sempre Deus. É como aquele, veja, Abacuque gritou, até quando vou gritar, até quando vou falar sobre isso, tu não ouve. Quer dizer, é como se Deus não estivesse aí diante da crise. Estamos em crise sim, mas Deus está no controle. Eu tenho estado a dizer assim, se um fio de cabelo para cair, ele dá permissão, não é um tal de vírus que ninguém vê com olhos nus, que vai nos fazer tombar e estarmos aqui panicados, né? Exatamente. É exatamente isso. Diante dessa crise que se instalou e que tem um lado também que é real, que as pessoas estão alguns foram pegos de surpresa e muito mais porque nós estávamos envolvidos em muitas atividades e essas muitas atividades acabaram por nos distrair para olhar para o próprio contexto dos tempos. Como analisa no contexto atual a questão da comercialização da fé? Oh, amado Zuro, eu tenho estado a dizer que há oportunistas para tudo, até para comercializar a fé. Normalmente os oportunistas aproveitam os momentos vulneráveis. Quando as pessoas são vulneráveis, e principalmente aqueles que estudaram propositadamente para enganar, porque assim, há indivíduos que, para disfarçar a sua saga de assassino, estudam medicina, para fazer abortos, para matar não sei quem. Se é um gatuno, estuda economia, estuda informática para fazer os saques, enfim, ele já por si mesmo, no seu coração, já carrega a malícia. Então aproveita-se apenas. Agora, outros, também para enganar, o que é que faz? Pega na palavra, pega na Bíblia, lê a Bíblia para enganar exatamente aqueles incautos. O que eu aconselho neste contexto é nunca se desviar da raiz da palavra. Estamos em tempo de crise, mas nem todas as pessoas têm coronavírus. Nem todas as pessoas estão com os ouvidos tapados para não ouvir, né? Aliás, estamos aqui agora a conversar e temos sempre a oportunidade de perguntar àqueles que nos podem levantar. Em tempo de crise, e eu vi uma publicação muito complicada, né? Não está a entrar o dízimo, não está a entrar oferta, não está a entrar muita coisa para, sei lá, aquilo que eram as coisas mais fáceis de enganar os outros, mas nos programas passa o rodapé com o número para colocar a vontade política, né? Eu creio que, conforme eu disse, em tudo há falsos, em tudo há oportunistas. Basta só dar oportunidade. Repito, não nos devemos... Aliás, a própria palavra diz, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Eu posso enganar o Zuro, eu posso enganar quem quer que seja, porque se calhar tenho alguma intenção de enganar, mas há alguém
há uma pessoa que nunca vai nos enganar, que é Jesus. Nós, sem Cristo, somos zero, nulo. É como aquela jumenta que levou Jesus, né? Conta-se aquela sátira, obviamente que não é bíblico, mas é uma sátira que dá para nos despertar, que a jumenta, depois que chegou a casa, foi conversar com a mãe, diz, olha, afinal eu sou famoso, hein? Eu tenho fama, vocês é que não me respeitam. Em cada avenida onde eu passava, gritavam, a Osana, gritavam, mas aquilo foi um show. E a mãe lhe disse, é? Quem é que você levou? Um tal de Jesus. Ok, tá bem, descansa, toma um banho, amanhã volta nas mesmas avenidas. No dia seguinte, quando passou nas mesmas avenidas, ela tiraram pedra, voltou todo triste em casa. É como a fama acabou, assim, não, hoje me apedrejaram, são ingratos. Depois, você só é alguma coisa, só foi alguém com Jesus montado em si. Fora de Jesus, você não é nada. Ou seja, nós, sem Jesus, somos vulneráveis a serem enganados, somos vulneráveis a sermos clientes e não cristãos. É muita diferença, porque uma coisa é ser cliente para depois ser ludibriado, outra coisa é ser cristão segundo Cristo. É uma prática condenável e nós devemos nos ater sempre na palavra, sempre, mas sempre na palavra. Sem palavra nós não somos nada. E aliás, tudo há de passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar, né? Amém. Amém. Sempre que se fala de fé, veio um outro estágio, se assim podemos dizer, promessas. Na visão do apóstolo, o que é uma promessa? Ok. A própria Bíblia é um livro de promessa. É um livro de promessa. A Bíblia nos promete tudo aquilo que Jesus... Aliás, eu tenho que estar antes de responder essa pergunta. Não cobre nada a Deus que Ele não prometeu. Não cobre nada a Deus que Ele não prometeu. Por exemplo, Jesus disse que Ele vai nos preparar lugar e onde Ele estiver, vai vir nos buscar. É uma promessa que Ele fez. Ele disse que vai vir outra vez, é uma promessa. A promessa está ali. Eu devo pegar a promessa para aplicar a minha fé na promessa. Ou seja, é uma garantia que nós temos que alguém vai fazer por nós. Alguém diz assim, olha, Zang, você vai receber $20.000. É uma promessa. Preciso ter fé nos $20.000 ou na pessoa que prometeu. Ou seja, a promessa nos leva a ter fé naquele que prometeu. Se for homem, nós começamos a duvidar logo. Será que o fulano vai cumprir mesmo? Será que ele vai fazer mesmo? Mas tendo Deus prometido, ele não vai falhar. Ou seja, promessa é uma garantia de que alguma coisa vai ser feita em função da própria pessoa. Okay. Promessa é esperança de que aquilo que o fulano disse vai dar ou vai acontecer. Promessa é um compromisso. Ele assume um compromisso. Eu vou te dar isso. Eu estou a me comprometer. Eu estou a assumir um compromisso. Eu estou a colocar em jogo a minha própria dignidade, a minha própria lealidade. E por isso é que a Bíblia diz que é melhor não prometer para depois não cumprir. Mas se você prometer, vai cumprir. E aquele que prometeu em nós há de cumprir. Por isso, amém, a promessa é uma aliança. É uma aliança. E veja, se nos transportarmos em Mateus 6, diz que Pai nosso que está no céu. Nós temos um Pai que está no céu. E esse Pai prometeu. E
Promessa é isso. Promessa é uma aliança, é uma garantia. Desculpa, é uma garantia de que tudo aquilo que nós ouvimos dele, havemos de receber, havemos de ser, havemos de fazer e havemos de tê-lo. Isso é que é promessa. Bom, eu coloquei essa questão e a forma como o apóstolo respondeu foi uma forma fenomenal. Hoje nós vivemos essa crise toda de coronavírus, de infectados e não infectados. Primeiro, a esperança desapareceu. Muita gente está sem esperança de amanhã porque não faz planos, não faz... E dá a entender que eu li alguma coisa que dizia que dá a entender que o coronavírus se tornou mais poderoso que Cristo, ou que o coronavírus se tornou o que tem domínio do mundo, mas na verdade nós temos promessa de que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nele há. Uhum. Não é dizer só algumas coisas, está a dizer tudo o que nele há. Tudo que existe na terra é do Senhor. E ele prometeu isso para nós. Hoje, nós temos um problema, e o apóstolo já falou de que em todas as circunstâncias há aproveitadores para tudo. Eu gostaria que o apóstolo desse, na sua experiência, como nós podemos identificar promessas verdadeiras, ou seja, promessas que de facto têm a ver com Deus, que é o Senhor que está a falar, e como é que nós podemos olhar para uma promessa e falar, olha, isso aqui, esse está a inventar, é melhor não acreditar. Porque nessa fase, temos ouvido muitas promessas ali que alguns meio céticos acabam não aceitando. Outros acabam também aceitando sem sequer analisar de acordo com a Bíblia se é. Então, eu queria que nos ajudasse a perceber o que é que nós podemos entender por promessas que são os homens que estão a inventar e promessas que, de facto, são do Senhor. Eu há dias estava a conversar com alguém quando se propalou muito aquela profecia segundo a qual haverá 3 dias de escuridão, haverá, sei lá, muita coisa sobre a escuridão. Deus queira que não seja hoje. Deus queira que não seja hoje. Eu, no princípio, quando as pessoas me chamassem, tal, como é, vai haver escuridão, não vai, como é que é, comprar vela, não comprar vela, eu brincava, é melhor comprar, porque se escurecer, pelo menos vai ficar nas claras. Mas numa das meditações, num dia deste, com a minha família, eu disse, mas calma, vamos analisar ainda as coisas com calma. Estão a dizer que os demônios vão vir, vão se encarnar, vão bater as portas, você não pode abrir. E nós temos que estar dentro. Ou seja, os demônios tomam conta da rua e nós, os filhos de Deus, presos em casa. Tenha paciência. Então, mas, quer dizer, a própria Bíblia diz que resistia ao diabo e ele fugirá de Deus. Mas antes diz que sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, como é que nós podemos ver uma promessa realizável ou não, divina ou não? Quer profecia, quer promessa, vão aparecer sempre 3 níveis: divino, satânico e humano. E nós, para distinguirmos esses 3 níveis, nada melhor que a palavra. Porque mesmo quando a palavra diz que devemos examinar a profecia, não é examinar em função à pessoa, não, é examinar em função às escrituras. Porque nós tivemos um caso, eu convivi durante um tempo numa igreja pentecostal, então nós tínhamos, eu estava na liderança, e os membros sempre vinham nos incomodar. Nós tínhamos uma irmã que todos os santos dias profetizava.
Mas é daquele que quando abrisse a boca todo mundo está a resmungar, pá, isso também, caramba, mas aquilo doía mesmo. Então, os irmãos viam, vocês então na liderança, façam alguma coisa, mas você não faça alguma coisa. O pastor da igreja fez um programa de falar só sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, durante quase um ano. A irmã, nada. Até que um dia, ela quando disse assim diz o Senhor, nós todos já estávamos em lágrimas. Nós já estávamos em choros. Antes dele concluir o que o Senhor realmente tinha dito naquele dia. A mesma pessoa, nós já estávamos em lágrimas. E todos nós, depois que saímos, todos nós, não, hoje sim, hoje sim foi o Senhor que falou. Ou seja, Deus e Jesus fez bem de nos deixar isso. Companheiro Zuro, meu irmão, Satanás pode imitar dons, pode pregar bem, canta bem, louva bem, ensina bem, faz bem, tudo. Quando digo bem, imitando, obviamente. Mas ele não resiste muito no fruto. Por isso é que Jesus diz, pelo fruto os conhecereis. Não é pelos dons, não é pela eloquência, não é por pertencer a uma placa, não, é pelo fruto. E Deus disse, né? Aquele que diz que tal vai acontecer e não acontece, este é falso. Isso que eu vou dizer é conhecido de todos, que os funcionários bancários não aprendem as notas falsas. Não lhes ensina sobre as notas falsas. Eles só aprendem as notas verdadeiras, ou seja, estudam bem todas as características das notas verdadeiras. Logo, quando ele deparar-se com uma nota verdadeira, ele sabe que essa é verdadeira. Mas quando deparar-se na mão com uma nota que não tem as características da verdadeira, já sabe que é falsa. Nós temos uma bússola. A nossa bússola é Cristo. A nossa bússola é a Bíblia. Logo, quando alguém promete alguma coisa que foge dos parâmetros, eu tenho que examinar bem. Só mais uma vez apareceu uma senhora no ministério, vindo de uma das províncias nossas, e nesse dia até eu não fui na sede do ministério onde eu sou membro. Eu cultuei aqui em Luanda. Essa mesma senhora foi lá na sede da igreja onde eu sou membro, e quando vieram dali do culto, chegaram até a minha casa, todas empolgadas, porque fulana profetizou e disse tudo que era bom, enfim. Eu só estava ouvindo, e eu disse, ok, tudo bem. Mas depois eles saem da minha casa, vão numa outra e me ligam. Não, primeiro ligaram para um irmão que devia ir ao encontro delas para que elas falassem da parte de Deus o que ele não conseguiu ouvir, porque quando ele dorme se distrai. Me entendeu bem? Não percebi essa, apóstolo. A irmã profetiza, sim. Disse no irmão que o irmão fosse ao encontro dela para ela lhe falar aquilo que Deus queria falar no irmão há muito tempo, só que o irmão, quando dorme, fica distraído. Deus quer falar com ele, mas ele fica distraído. Então o irmão entrou em pânico, me ligou, olha, eu vou, porque me falaram, eu disse, calma aí. Vamos analisar só na lógica. Qual é a posição que você devia ter enquanto dormisse para que ficasse atento para Deus falar contigo? Ele começou a dizer, calma aí. Então, se você está a dormir, que Deus é esse que é incapaz de falar quando você está a dormir e estás a dormir, está distraído? Ou seja, há certas coisas que não precisa ter Bíblia, é mesmo burrice.
Porque alguém que me vem dizer que eu estava distraído enquanto dormia porque Deus queria falar comigo e eu estou em pânico, isso nem precisa Bíblia. Ou seja, pelo fruto se deve ser. Eu devo ter a santa paciência de analisar todas as questões em função, com base na Bíblia. Se não for Bíblia, se não for revelação divina, se não for questão de discernimento, então nós vamos entrar em pânico em tudo. Por isso, para descobrir essas promessas falsas, temos essas ferramentas. Ou discernimento divino, e esse discernimento divino tem de ser balançado ou balanceado com a palavra é que manda, não é o nosso capricho, é a palavra, porque há discernimento que não é discernimento, mas é mais engano que outra coisa, ou o meu ego, então é a palavra que vai dizer. Por isso, este é a bússola, é o nível para medir o bom e o mau, o falso ou o verdadeiro. Boa. Eu gostei de uma analogia que o apóstolo fez, dessa questão de que quando é uma promessa de facto do Senhor, tudo se encaixa. E até aquelas pessoas que são incrédulas, elas de forma sobrenatural, elas passam a acreditar. Essa é uma das coisas que eu tenho dito que é maravilhoso daquilo que Deus faz. Hoje, por exemplo, está acontecendo, ninguém está a entender, mas daqui a 2, 3 dias ou daqui a um ano, todos vão falar, olha, verdadeiramente aquilo que estavam a falar é o Senhor que fez e a própria vida, ou o Senhor usou a própria vida para nos fazer perceber o que de facto é. Eu sei que o apóstolo tem muitas experiências aí pelo ministério. Eu gostaria que trouxesse as experiências que tem vivido nesses últimos 48, 49 dias, mais ou menos, que estamos confinados. Como tem sido a experiência na comunidade como líder? Qual tem sido o tratamento que o apóstolo tem dado, os desafios, as experiências boas ou más que tem vivenciado? Olha, é interessante que desde sempre eu falei com os meus amados irmãos da congregação onde eu sou membro, de que nós devemos tirar a mente de templocentristas. Ou seja, eu sempre apregoei o tirar o foco no templo. E muito menos tirar o foco no templo e tirar o foco na pessoa. Eu não sei se foi por algum motivo, e eu estou em crer que sim, que durante quase os dois últimos anos, eu sempre apregoei isso. Mesmo fora de Luanda, onde é a sede do ministério onde eu sou membro, eu sempre disse, haverá momentos que vocês não vão me ver aqui. Por isso, se vocês confiarem que eu tenho solução de tudo, se enganaram. Aliás, eu não tenho solução de nada, quem tem solução é Cristo. Então, sempre apregoei criar condições de que a sua família deve ser considerada a primeira igreja. E quando eu falar, por exemplo, aqui, a minha primeira igreja é a minha família. Porque, juro, Jó não era nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre, nem sacerdote, nem nada. Mas ele era homem temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal e cuidava bem da sua família. Veja que de quando em vez ele sacrificava, sempre que os filhos tivessem festa, após a festa ele ia sacrificar e ele dizia, é bem provável que os meus filhos pecaram. E ele sacrificava por causa do provável pecado dos filhos.
a primeira igreja que sempre eu apregoei é a família. Não é por acaso que Josué, a um dado momento, quando viu que os seus liderados estavam a aquecer a cabeça, ele dizia, calma aí, assim, ou vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses dos que encontramos aqui, ou de outros do além-mar, ou então vocês vão definir que é tudo de uma só, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual é a experiência desse momento? Parecia que as pessoas ouviram a mensagem, e porque dos relatos que nós temos, pelo menos as famílias que eu conheço, que fazem parte da congregação onde eu sou membro, da denominação onde eu sou membro, eles de facto constituíram as suas casas como igreja. Por quê? Porque temos estado a falar ao telefone, temos estado a trocar mensagens, e não são poucas as vezes que recebemos um retorno muito positivo. Olha, nós meditamos nisso, nós lemos aquilo, se calhar aquela pergunta, não, nós tivemos a discutir aquela palavra, mas uma coisa nós não entendemos. Ou seja, nós voltamos na essência da igreja. Porque a eclésia não é o templo, e nós estávamos muito habituados em sermos templocentristas. Então, nós devíamos ser cristocêntricos, igrejocêntrico, não é templocêntrico, ou seja, não centrar as atenções no templo, mas em Cristo e na igreja. E a igreja é clara, eu sou a igreja, o Zuro é a igreja, e nós somos o templo do Espírito Santo. E onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele estará exatamente no meio. A experiência que estamos a colher nesses 40 e tal dias é que é um período de recolhimento, é um período de volta. É interessante que nós declaramos esse ano como sendo o ano de voltar no primeiro amor. E de facto voltamos no primeiro amor. É um momento muito bom, porque algumas famílias não tinham tempo de facto de estarem juntos, não tinham tempo de ler a palavra. Não é aqui questão de publicidade, mas, por exemplo, a minha primeira igreja, quer quando estava fora do país como aqui, tínhamos e temos o hábito de lermos a Bíblia de capa a capa em família. Não temos pressa. Cada dia um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, a depender da disposição e tempo. Meditamos nisso, oramos e vamos descansar. Isso diariamente, Deus tem sido fiel. Não temos pressa de lermos de Gênesis Apocalipse em X, mas não, estamos nas calmas, estamos a viver o nosso paraíso na terra, e cada dia que passa, uma porção das Escrituras, essa tem sido a nossa experiência. É uma experiência muito boa, e muitos até podem ficar surpreendidos. A única coisa que alterou é aquela em que os filhos não vão à escola. O único. O resto não alterou nada. Absolutamente nada. Okay. É uma experiência interessante, uma experiência boa. E essa pergunta geralmente eu estou a relacionar com um case que se calhar eu vou produzir nos próximos dias, ligados a essa experiência da pandemia. Quase todos os outros convidados à conversa pontual contaram esse testemunho, e uma das coisas, resumindo assim de forma breve o que o apóstolo disse, um dos aspectos é a questão da despessoalização, ou seja, empoderar a igreja a eles próprios usarem os seus dons e seus talentos, não só para servirem a outros, mas também para servirem a sua própria casa. E a outra coisa é a questão do investimento na família. Voltando para o tópico da fé, há uma questão que é meio polêmica. Algumas pessoas têm estado a dizer que fé é a maneira da pessoa pensar. O que é que o apóstolo acha? Que a fé começa pela nossa forma de pensar ou não?
Eu começaria por aquilo que eu já disse, né? A nossa maneira de pensar tem de estar forjada em alguma coisa. Porque o nosso pensamento é em função daquilo que nós temos no nosso subconsciente. E o que temos no nosso subconsciente é aquilo que nós recebemos. Ou seja, não vou muito pelaquela dica do Jean-Jacques Rousseau, que dizia que nós nascemos tábua rasa. Hoje a ciência já prova, e a Bíblia já disse isso há muito tempo, que a pessoa não nasce de facto tábua rasa. Nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos nos faz pensar. Aquilo que nós somos nos faz pensar. Aquilo em que nós estamos envolvidos nos faz pensar. Logo, a forma de pensar não é um pensamento aleatório, não é um pensamento, sei lá, porque há quem, por exemplo, há teólogos que dividem a fé em 3 partes: a fé natural, a fé operante e a fé salvífica, segundo alguns teólogos. Bom, não vou muito nisso, mas é o que a teologia alguns dizem, né? A fé natural diz que é aquela que nos diz, eu vou sair de casa, vou chegar no serviço. Quer dizer, tem certeza que vai chegar no serviço. Chega num sítio, te dá uma cadeira que é para sentar, não precisa examinar se vai aguentar o peso ou não, senta. É fé natural, segundo essa é a minha teoria. E essa é a fé salvífica, é aquela que nós não conhecemos Deus, aliás, não vimos Deus, não vimos Jesus, mas nos pregaram a palavra e nós aceitamos esse Jesus, é a fé que salva. E a fé operante é aquela que Jesus disse que se nós tivéssemos fé como a semente de mostarda, e que muito disse uma fé pequenina como a semente de mostarda, não é pequenina, a Bíblia não diz isso. Se nós tivéssemos fé como a semente de mostarda, devíamos dizer a uma árvore, a um monte, aliás, que se precipitasse, que saísse dele, devia sair. Ou seja, a minha maneira de pensar, não sei se esse termo se aplica, mas na verdade nós pensamos aquilo que vimos, ouvimos e somos. Porque eu nunca vou pensar em coisas que nunca... Se eu estou a pensar no céu, é porque tem uma informação do céu. Se eu pensar no inferno, é porque tem uma informação no inferno. Logo, aplicar apenas, simplesmente só a fé como forma de pensar, só por forma de pensar, estaríamos a cometer um deslize se nós não chamarmos atenção, no sentido de dizer que a nossa maneira de pensar é condicionada com aquilo que nós somos, aprendemos, nos educaram, nos inculcaram na nossa mente. Nós até podemos dizer, eu até sou livre de pensar. Eu até sou livre de pensar o que devo pensar. Eu sou livre de fazer o que devo fazer. Mas a liberdade nossa termina onde começa a responsabilidade. Ou seja, nós somos livres, sim, mas nós somos responsáveis. E a minha maneira de pensar tem que estar condicionada naquilo que eu creio. Eu não posso estar a pensar em outra coisa senão naquilo que eu creio. A minha crença identifica o meu pensamento. É aquilo que se diz, né? Bastou ver uma oportunidade, por exemplo, alguém te pisa no calo, você vai falar cobras e lagarto. O que a Bíblia diz? A boca só procede aquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio, e eu tenho que estar a dizer que eu acho que a ciência, tirando a parte, acho que a ciência roubou alguma coisa na Bíblia que é para distorcer. Porque se os médicos dizem que o coração é um músculo, não é? O coração não pensa, né? Eu acho que eles trocaram tudo. Acho que eles trocaram. Aí onde chamam o cérebro, na verdade, é o coração. E o que é o músculo, disseram que o coração é para nós deixarmos de pensarmos que Deus está no controle. Por isso que quando a Bíblia diz assim, a Bíblia não fala em cérebro, a Bíblia fala em coração. Diz que, filho meu, guarda a minha palavra no teu coração, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Logo, se eu guardei a palavra do Senhor no coração, o meu pensamento não pode fugir disso. Okay. Não sei se me fiz entender. Sim, bem percebido. Logo, só um instante. Eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando no chat
tiverem alguma dúvida ou querem colocar uma pergunta aqui para a nossa conversa, estão abertos e nós vamos procurar responder. Sim, pode continuar, apóstolo. Sim, logo, falar assim de ânimo leve, de que a fé é maneira de pensar, se terminarmos só assim, nós podemos dizer sim ou não, mas eu prefiro argumentar para dizer que se é a maneira de pensar, logo vamos naquela primeira questão que nós falamos, o fruto, o resultado. Porque eu penso e faço, penso e reajo. Se eu penso e reajo e faço, é em função daquilo que eu sei, é em função daquilo que eu creio. Se é em função daquilo que eu creio, então eu tenho fé no soberano Filho de Deus. Aí sim, o meu pensamento vai de acordo à essência. Se eu estou enraizado na essência, logo o meu pensamento reflete o quê? Na mente. E eu tenho a mente de Cristo. Não tem como dissociar a fé ou seja, o pensamento da fé. Porque se eu tenho a mente de Cristo, eu só vou pensar aquilo que convém. Então, o meu pensamento não pode ser um pensamento arbitrário. Tem que ser em função à palavra, em função a Cristo. Ok. Boa. Amém. Diante disso, há um conselho que se pode dar a todos que estão a ouvir e até para a nossa própria vida, é a questão de nós ocuparmos a nossa mente da palavra do Senhor para que os nossos pensamentos estejam alinhados com a palavra do Senhor. Daí a importância, mais uma vez, da própria palavra de Deus na nossa vida. É importante nós lermos sempre e sempre. Uma última questão, apóstolo. Sabemos que não podemos tentar traçar como é que eu posso dizer, uma ideia de que todos estão bem, porque lemos a Bíblia e por ali vai. Mas, na verdade, nós não, nem todo mundo está bem. Então, eu queria que o apóstolo, assim, a título de conclusão, deixasse uma palavra para aqueles que a sua fé está estremecida com essa questão que nós estamos a viver. Ok, amado, é assim. Primeiro é que esse coronavírus não é o fim. Não é o fim. Vai passar. E eu enquadro isso em Mateus 24. É só o princípio das dores. É só o princípio, não é o fim. E eu enquadro isso naquilo que nós discutimos aqui e falamos, né? Deus está no controle de tudo, absolutamente de tudo. Deus não foi apanhado distraído. Deus é Deus. E tudo quanto acontece, não acontece sem a permissão de Deus. Existe a vontade permissível e a vontade soberana de Deus. Não estamos aqui daqui a julgar se esse coronavírus de Deus, se vê. Não. Eu só estou a dizer que nada acontece sem a permissão de Deus. Se nós formos no livro de Jó, e nós conhecemos toda a experiência de que Jó passou, enquanto Satanás tinha, se calhar, uma ânsia, uma vontade de devorar Jó, enquanto Satanás queria destruir Jó, Jó nem sequer sabia que havia uma questão dessa entre Deus e Satanás, mas quem permitiu que Satanás, aliás, Jó fosse afligido, aliás, foi o próprio Deus. Mas quando Deus permite uma aflição, é porque haverá livramento. Veja que Jó padeceu, mas depois teve a recompensa, recebeu tudo em dobro, menos a mulher, né? Menos a mulher. Entretanto, vai passar. Há uma questão que eu sempre falei.
A primeira vez que eu conduzi de Lubango ao Namibe, descendo a Leba, ainda por cima, um carro volante à direita, com pouca experiência, eu aprendi uma coisa. Quando eu desci, e até lá nas Mangrinhas, famosas Mangrinhas, eu disse que a Leba era a vida. Ou seja, para quem já esteve na Leba, na montanha, ou enquanto estiver na elevação, há retas inclusive. Não são muito grandes, mas há reta. Quando você estiver na reta, apetece acelerar. Mas de repente vem a curva. Só que quando se está na curva, é medonho, é como que a vida vai terminar ali. Mas de repente a curva termina e depois vem a outra reta. O conselho que eu quero deixar é que o corona vai passar. E tudo vai passar. Só o que não vai passar é a palavra do Senhor. Enquanto estivermos na crise, temos que entender uma coisa. Deus é livre, mas é livre. E dentro da sua liberdade, Ele é soberano. Mesmo voltando naquela questão que eu falei de Abacuque, quando diz, até quando, Senhor, que eu clamarei e tu não me escutarás? Abacuque 1:2, se alguém quiser consultar. É como que se tivesse falado tanto e Deus não estava nem aí. Zuro, se a coisa que uma vez eu parei e disse, não, Deus mesmo é bom. É o silêncio de Deus. E sabe, a maior dor de um cristão, eu preguei isso várias vezes, a maior dor de um cristão não é quando ele peca, não. A maior dor de um cristão, a maior aflição para mim, não é standard, isso não é bíblico, mas eu estou a dizer, a maior dor de um cristão é quando está bem, não está em pecado, não está desviado, está mesmo bem. E ele ora e Deus fica em silêncio. Isso dói. Eu passei durante muito tempo sem entender. Mas depois eu fui entender que Deus, quando fica em silêncio, Ele está à procura em nós onde é que nos vamos dirigir. Porque às vezes, quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em angústia, quando nós estamos em apuro, gritamos por tudo que é canto. Gastamos fôlego, gastamos energia sem sequer termos a noção de que estamos a desperdiçar tempo. Mas quando Deus está em silêncio, Ele está à espera que nós nos viremos para Ele. Olha, quando a sarça esteve a arder, lá em Êxodo, enquanto Moisés não se virou, a sarça continuou a arder. E Deus não falou sem que Moisés se virasse. Deus só falou quando Moisés se virou e deu alguns passos. Por isso que disse, olha, Moisés, quem eu sou o Senhor? Calma aí. Tira já as sandálias que vamos já ter uma conversa boa. Ou seja, nesse tempo de crise, temos de ter muita, mas muita calma. Que não é o fim. Cristo, com todo o conhecimento que nós podemos ter, não é manipulável. A palavra dele não é manipulável. E Deus, repito, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não está com os ouvidos tapados. Deus não está a dormir. E lembrei-me de uma situação que em tempos ouvi de um pregador que esqueço o nome dele, mas é um pastor que eu gosto muito, que o pai e o filho estavam em casa e era noite, estava com muito medo, os dois, o menino e o pai estavam com medo. Mas lá para as tantas o menino vê na janela e vê o luar, a lua. E ele pergunta, papá, isso que está a aparecer ali é a lâmpada de Deus? E o pai disse, sim, é a lâmpada de Deus. E depois Deus vai apagar essa lâmpada quando ele tiver que dormir.
E o pai disse, não, Deus não dorme, por isso essa lâmpada não vai apagar. Ele já está pronto, pai. A partir desse momento já não tem medo. Se Deus não vai dormir, a lâmpada dele não vai apagar, eu não tenho como temer, eu vou dormir à vontade porque Deus está lá. Ou seja, essa crise que está a acontecer, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe qual é o fim de tudo. E não nos veio tentação senão humana. E fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a mesma tentação, nos dará escape. Será que a crise é tentação? Não estou a dizer isso. Mas há pessoas que podem ser tentadas na crise. Ou seja, um dos conselhos, não se vendam. Nem vendam a fé, nem comercializem absolutamente nada daquilo que nós já conseguimos. Vamos fazer que nem Nabote, né? Que lhe mandaram vender a vinha, Acabe queria comprar a vinha, uma herança, e Nabote disse, nunca, nem pensar, eu não posso vender a herança. Só porque a vinha estava próxima do palácio, Acabe queria fazer aquilo uma horta. Vê só, produto diverso na vinha do outro. Nabote morreu? Sim, mas não vendeu a sua vinha. É tempo de crise? Sim, mas nunca nós vamos ser tentados, senão humanamente falando. Há um que foi tentado antes de nós, que é Jesus. E foi tentado em tudo, divinamente inclusive. Mas nós só somos tentados humanamente. Então, não se vendam. Tenham a escritura como sendo o pão nosso de cada dia, de facto. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E nós já temos a palavra que vem da boca de Deus, que é a Bíblia. Por isso aconselho aqueles que nas suas casas ainda não têm a verdadeira igreja, faça a sua casa de igreja de fato. Os pais que ainda não são sacerdotes, que o sejam de fato. As mães que ainda não são sacerdotisas, que o sejam. Os filhos, todos que sejam submissos à palavra. Nós, às vezes, somos mais suscetíveis de sermos submissos a doutrinas de denominações, igreja, conforme é chamada, do que sermos submissos a doutrinas bíblicas. Irmãos, o que vai nos levar no céu não é a doutrina da nossa denominação, não, é a doutrina bíblica, a palavra. E a palavra não precisa ingredientes, não precisa ingredientes, a palavra é palavra, ponto. Se é pecado, é pecado. Não vamos fazer com que, enquanto estivermos na crise, como se estivéssemos numa libertinagem. Deus não morreu por causa da crise, Deus não acabou, Deus não faliu, igreja não acabou, o que se fechou não é igreja, o que se fechou é o templo, são coisas diferentes. Mas você tem um templo que não foi fechado, que é você mesmo, que é o templo de uma coisa mais importante, templo do Espírito Santo. Por isso, eu sempre disse, nenhuma igreja vai fechar. E não fechou mesmo. Estás na sua casa, estás no serviço, estás em tudo, vai sempre falar contigo o Senhor, porque aquele que aceitou Jesus Cristo disse que eu e o meu Pai faremos morada nele. É verdade que há determinados serviços que nós fizemos, quase que ficamos sufocados, mas ninguém me aparece aqui com a história de que não tem tempo de falar com Deus. Não, todos nós temos tempo de falar com Deus. E é interessante, né, que nada melhor que servir Deus na sua plenitude. É aquela oração, fecha o teu quarto e ora para o teu pai que escuta em oculto. Você está habituado a dar um reteté no templo, você está habituado a mostrar nos outros que ora muito, prega muito, faz muito. Agora faz muito, prega muito no teu quarto. É muita sabedoria. Eu até como
o elemento da conversa não consigo mais adicionar, porque na verdade o apóstolo foi muito claro na sua própria explicação. Só temos que agradecer a Deus por este momento. Nós acreditamos piamente que hoje muitas pessoas foram abençoadas através da vida da palavra que o apóstolo deixou aqui. Queremos continuar a pedir a Deus que o Senhor continue a abençoar a sua família, continue abençoando o seu ministério e continue, acima de tudo, a ser essa pessoa humilde e sempre disponível para servir o Senhor em qualquer lugar, sem se importar muito com os locais e o tipo de pessoa que lá vai estar. Então, queria mesmo agradecer a Deus por isso, e a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a vida do apóstolo Sérgio e continue ampliando as suas tendas hoje e sempre e sempre. Amém? Muito obrigado. Eu também agradeço, Zuro. Obrigado mesmo por ter essa iniciativa e por me ter como um parceiro. Eu te tenho também como parceiro, meu irmão, que estamos juntos, apesar da diferença de idades, mas eu te tenho como um parceiro e continuamos nessa luta. E que juntos, então, como diz a escritura, né? Ferro a ferro se aguçam, né? Vamos nos aguçando. Que Deus abençoe e peço perdão se alguma coisa não conseguir responder. São as minhas limitações e prontos. Deus abençoe, então. Amém, amém. Bom, terminamos então mais uma conversa pontual. Amanhã vamos estar aqui com uma edição especial para... não vamos indicar a hora, mas vamos estar aqui com uma edição especial, com um formato também especial, para mais uma vez podermos partilhar e conversar sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, que nós fomos. Obrigado.